Bom dia, Alessandra, tudo bom? Tá escutando bem? Tá vendo bem a imagem, Alessandra? Faz um favor para mim, entra no grupo de vocês e pede para ir ver, chama o pessoal, tá ok, para aula, por favor, que eu já fiz isso, vê se ele já vem para cá, por favor.
Alessandra, eu já vou começar a aula, tá ok? Aí o pessoal vai entrando, tá? A gente vai atualizando eles, tá bom? Porque já são 8h15, já dei 15 minutos de tolerância para eles, tá? Bem, a aula de hoje que nós conversaremos é o fechamento já da parte da aula de fármacos cardiovasculares. Tá, ok? Nessa aula nós falaremos a parte de antihipertensivo e fármaco para dislipidemia, sendo que a gente tratará nessa parte sobre a placa de ateroma, tá? Então, os antihipertensivos, o que nós temos que entender sobre esses antihipertensivos? Tá? Que eles têm como principal finalidade e função a regularização, tá, da hipertensão arterial, ou seja, eles tratam essa hipertensão arterial. Então, diretamente, eles estão ligados a regular a pressão arterial do paciente. Só que a hipertensão, como as demais outras doenças cardiovasculares que nós já conversamos anteriormente, como no caso da insuficiência cardíaca congestiva e mais a questão dos antiarrítmicos que tratam das arritmias cardíacas, a hipertensão arterial, tá, é uma doença que ela é mais comum entre as doenças cardiovasculares, tá bom? Isso por quê? Porque ela afeta quase 20%, principalmente da população adulta. De um universo de 10 pacientes, tá, 2 pacientes são hipertensos hoje em dia, tá? Além disso, por ser uma doença cardiovascular, e é uma doença em evolução, como alguns autores colocam, evolução em que sentido? Tá? Porque dependendo da profundidade e do agravamento dessa hipertensão, essa hipertensão ela pode desenvolver e pode levar a um desenvolvimento de uma doença coronariana, ou seja, afetar as coronárias do paciente. Outra coisa, é uma doença que ela acelera, tá, o processo de aterosclerose, tá, ok? Que nós iremos conversar isso no segundo momento da aula, que é a formação da placa de ateroma, tá? E, além disso, a hipertensão arterial, ela é uma das principais causas de morbimortalidade hoje, tá? Não somente no Brasil, como também no mundo, devido principalmente, tá? Ao que? A ser uma doença que, além de levar para uma doença, desenvolver uma doença coronariana, ela também, tá, pode evoluir e levar o paciente a desenvolver uma insuficiência cardíaca congestiva. Além disso, ela também pode produzir o AVC, que é o acidente vascular encefálico. E também pode levar o paciente a apresentar uma doença renal terminal, tá? Por causa dos efeitos que ela pode desenvolver e afetar o sistema renal desse paciente. Dessa forma, a pressão arterial, tá? Ela é uma doença que ela está ligada e associada à função do sistema renal, ao sistema cardiovascular, ao sistema neural e, por último, ele também está ligado ao sistema endócrino do paciente. Dentro da fisiopatogenia da hipertensão arterial, tá, nós temos 3 alterações que são de suma importância. Primeiro, nós temos as alterações hemodinâmicas, que nessas alterações hemodinâmicas, o paciente ele pode apresentar e pode desenvolver, tá, desde uma contratilidade do miocárdio ou relaxamento do miocárdio, pode causar alterações no volume sanguíneo, até no retorno venoso, que isso é grave no paciente, porque uma vez acontecendo alterações no volume sanguíneo e no retorno venoso, as trocas gasosas e as próprias trocas de celulares e de nutrientes e de substâncias essenciais ficam prejudicadas. E, além disso, ela afeta diretamente a frequência cardíaca dos pacientes com hipertensão arterial, tá? Fazendo com que esses pacientes consigam apresentar picos, tá, na frequência, produzindo arritmias diretamente. Além disso, dentro do segundo mecanismo, que é o mecanismo neural, ele é um tipo de sistema onde principalmente o sistema simpático do paciente, ele fica afetado, ou seja, ele fica ativado durante o processo da hipertensão arterial.
Por quê? Porque uma vez ativado o sistema simpático, ele consegue fazer com que haja, primeiro, um aumento no débito cardíaco e logo vai haver um aumento da resistência vascular periférica. Ou seja, os vasos periféricos, principalmente veias, eles vão aumentar, vão engrossar seu calibre, porque por causa dessa retenção de líquido e principalmente da retenção do volume sanguíneo que é provocado pelas alterações hemodinâmicas. E nós temos aqui no terceiro mecanismo, que é o sistema renina-angiotensina, que nesse sistema renina-angiotensina, para o modelo da hipertensão arterial, nós temos alguns fatores que são de suma importância dentro do sistema, dentro da fisiopatogenia. Tá? Primeiro, como é o sistema nervoso simpático, tá? Que está sendo ativado aqui, eu tenho a participação daqui de quem? Dos receptores adrenérgicos, principalmente os receptores alfa e os receptores beta. Além disso, esses receptores são os que são os responsáveis pelo aumento do débito cardíaco e da frequência, perdão, da resistência vascular periférica. E além disso, esse sistema nervoso simpático e esses receptores, principalmente os receptores beta, eles conseguem ativar e liberar a renina, que a gente já conversou na aula passada. E olha o que acontece. Uma vez estimulando a produção da renina, vai haver o quê? Vai haver produção de angiotensina. E logo em seguida, principalmente a angiotensina 2, não se esqueçam disso. Principalmente a angiotensina 2, que leva à produção de aldosterona. Tá? Além disso, havendo a produção de aldosterona, o que vai acontecer? Ocorre um aumento na retenção de sódio no paciente. O paciente começa a reter mais sódio do que o necessário no organismo dele, fazendo com que a pressão arterial dele se eleve. Tá? Até aí alguma dúvida, Alessandra? Quer perguntar alguma coisa? Está tudo claro aí para vocês? Não, Posso tá seguir tudo em ok. frente? Pode sim, Tá ótimo. professor. Tá tudo ok, sim. Beleza, vamos lá. Dentro do tratamento da hipertensão arterial, algumas características elas são importantes para que a implantação da farmacoterapia para o paciente hipertenso seja satisfatória, ou seja, que ele atinja a sua eficácia. Primeiro disso, o fármaco para fazer o controle da hipertensão, principalmente em picos elevados de pressão, ele precisa ser o quê? Um fármaco eficaz, ou seja, ele precisa ser administrado por via oral. Então, para eficácia terapêutica, o fármaco tem que ser de fácil administração. Tá? Além disso, além de ser de fácil administração, ele tem que ter o quê? Ele tem que ser bem tolerável também. Segundo, esse fármaco aqui, ele precisa ser monitorado, os efeitos farmacológicos têm que ser monitorados, até porque durante a administração após a administração, tá? Ele tem que atingir um número menor e um menor número possível, tá? De doses para que não ocorra algum efeito, alguma reação adversa a ele. Terceiro, esses fármacos têm que ter um controle de qualidade extremo, ou seja, tem que ser fármacos que apresente não somente biodisponibilidade, como bioequivalência satisfatória, para poder atingir os 100% da terapia, ou seja, que consigam reverter o quadro, sem haver interferentes aqui dos produtos de manipulação dele, tá? E por último, tá? Tem que ocorrer a farmacovigilância. E o que vem dizer essa farmacovigilância? A farmacovigilância nada mais é do que fazer o estudo, tá, do aparecimento das reações adversas, lembrando que num paciente hipertenso, esse paciente hipertenso, ele não vai tomar o fármaco, tá, só sobre, como se diz, só sobre uma semana ou 2 semanas. Esse paciente vai ficar tomando esse fármaco
no mínimo por 30 dias, ou seja, por 4 semanas. E durante essas 4 semanas, sempre há o aparecimento ou possíveis aparecimentos de reações adversas que fazem com que esse fármaco precise ser o quê? Monitorado sobre uma farmacovigilância adequada. Além disso, tá? Dentro das classes de antihipertensivo, as mais importantes são quais? Os diuréticos, os vasodilatadores diretos, os bloqueadores de cálcio, de canais de cálcio, os inibidores da enzima conversora da angiotensina, os antagonistas dos receptores AT1, da angiotensina 2 e os inibidores direto da renina. A parte dos diuréticos eu ainda não falarei agora. Por quê? Porque segunda-feira a gente já vai falar sobre a farmacologia dos antidiuréticos. Então, eu falarei isso para vocês na segunda-feira, tá? Hoje, o que eu vou me deter vai ser nesses 5 grupos, que são os vasodilatadores, bloqueadores de canais de cálcio, os inibidores da ECA, os bloqueadores dos receptores AT1 e os inibidores direto da renina. Tá? Além disso, como a hipertensão ela atua diretamente não somente pelo sistema neural, mas também pelo sistema renal, a liberação da renina faz com que haja uma influência direta na fisiologia e um aumento na pressão arterial. Isso porque, tá, a liberação dessa renina pelo rins, olha o que ela pode causar. Ela pode causar uma diminuição do fluxo sanguíneo, tá ok? Tá? E com isso a pressão, tá? Ela pode elevar ou diminuir, tá? Dependendo do mecanismo de antihipertensivo que for utilizado. Ela também pode atuar na contração do volume intravascular, fazendo com que o vaso diminua, fazendo com que haja uma retenção maior daqui do volume intravascular. Pode haver também estímulos, principalmente dos receptores beta-adrenérgicos, que são os responsáveis por essa liberação de renina. E pode haver também aqui uma diminuição da concentração de aldosterona plasmática. E essa aldosterona plasmática é o principal fator para que haja uma maior retenção de moléculas de sódio, fazendo com que essa produção e essa elevação, tá, dessa pressão arterial seja o que? Maior ainda. O primeiro dos mecanismos para o tratamento da hipertensão é com os vasodilatadores diretos. Esses vasodilatadores diretos, tá, eles têm um papel principalmente no relaxamento da musculatura lisa, principalmente a nível de parede vascular. Por quê? Porque eles conseguem fazer essa vasodilatação, fazendo com que haja uma diminuição na resistência vascular periférica, ou seja, o vaso não fica tão resistente, fazendo com que haja esse relaxamento e o vaso comece o quê? A se dilatar, facilitando assim a circulação sanguínea. Os principais representantes de fármacos para esse mecanismo dos vasodilatadores diretos são quais? A hidralazina e o minoxidil. Só que um cuidado tem que ser feito durante a administração e a monitorização do uso, tá, dos vasodilatadores direto. Por quê? Porque eles são fármacos que eles podem causar, paralelamente, retenção hídrica, ou seja, o paciente ele fica inchado, tá? E além disso, ele pode ter uma taquicardia reflexa, ou seja, ele pode ter surtos ou episódios, tá, de um aceleramento, tá, na frequência cardíaca aqui. O outro tipo, tá? O outro mecanismo é o que a gente vê nos antagonistas dos canais de cálcio. Esses antagonistas de canais de cálcio, eles são fármacos que atuam diretamente no bloqueio, tá, da molécula de cálcio. Uma vez havendo esse bloqueio da entrada de cálcio, da liberação de cálcio, olha o que acontece. Eu consigo fazer com que haja uma diminuição da resistência periférica dos vasos. E com essa resistência, tá, o que ocorre? Por conta da diminuição do cálcio, as células, principalmente as células musculares lisas, vasculares, que fazem a composição da parede,
tá, vascular, elas conseguem o quê? Elas conseguem relaxar, tá? E com isso conseguem fazer o quê? Fazer com que haja, tá, uma maior circulação de sangue aqui e também de células, não havendo um acúmulo no vaso aqui, tá bom? Eu me fiz entender, Alessandra, deu para entender essa parte, tanto a parte dos antagonistas de cálcio, quanto dos vasodilatadores direto? Ficou alguma dúvida aí para ti? Não, tá tudo tranquilo, professor. Até porque o senhor já tinha falado, né, nas outras aulas, lá na aula prática, quando o senhor estava falando de beta-bloqueadores, a gente estava falando do Perfeito. sistema renina, o senhor já até Já tinha antecipado um adiantado. pouco, então Uhum. tá tranquilo. Tá só Tá. clareando mais as ideias. Perfeito. Só que uma coisa tem que tomar cuidado quando a gente usa os bloqueadores de canais de cálcio. Por quê? Porque esses bloqueadores, eles causam muitas das vezes em pacientes, quase 30, 40%, eles causam cefaleia, tontura e até rubor facial. Tá? No caso do rubor facial, que é a vermelhidão no rosto da pessoa, tá? O que que pode ser? Pode ser por conta de uma hipersensibilidade que esse paciente possa vir a produzir pelo uso desses bloqueadores, desses antagonistas de cálcio, tá bom? O outro tipo de mecanismo, tá, é o que a gente já estudou na parte da insuficiência cardíaca congestiva, que são os inibidores da ECA. Só que aqui eu tenho que te falar sobre alguns adendos a respeito dos inibidores da ECA para pacientes hipertensos. Por quê? Porque durante o processo de angiotensinogênio, ou seja, onde há produção de angiotensina 1 e 2, tá? Esses inibidores, além de fazer a inibição da molécula da enzima conversora da ECA, e com isso não há produção nem da angiotensina 1 e 2, tá? Nós observamos que para os pacientes hipertensos, tá? A disfunção, ou seja, a diminuição da função renal, ou seja, da produção e dos efeitos que eles vão produzir sobre o sistema renal, principalmente com o que se diz respeito à produção da renina aqui, tá? Vai ser a longo prazo. Por isso que quando a gente falar na segunda-feira sobre diuréticos, vocês vão ver que quase a maioria dos fármacos que são para tratamento não somente da hipertensão, mas como também para outras doenças cardiovasculares, tem que haver uma associação de um fármaco antihipertensivo para um fármaco antidiurético. Para quê? Para que haja esse controle e esse equilíbrio, tá, sobre o sistema renal. Tá bom? Além disso, tem que haver a monitorização? Tem que haver a monitorização do fármaco, por quê? Porque, como eu falei na aula passada, os inibidores da ECA, além de produzir reações como tosse seca, eles também causam alterações no paladar. Muitos pacientes que fazem uso já de forma de uso prolongado de certos tipos de antihipertensivo, como por exemplo no caso do captopril, eles têm essa alteração no paladar, como também tem aparecimento de erupções, ou seja, um rush cutâneo na pele deles. Tá? E alguns podem até produzir um edema angioneurótico, ou seja, um inchaço, tá, na parte neural dele, por causa dessa retenção. Tá? Ficou entendido isso daí para ti, Alessandra? Porque isso é dado novo que eu estou trazendo para vocês agora, tá? Que é a respeito dessas reações adversas também. Tá. Professor, só me explica, então, quando o paciente ele toma essa medicação, que ele vai inibir a angiotensina 2, o problema que causa nos rins é porque o rim continua produzindo a renina, Exatamente, o rim ainda continua produzindo a renina. e isso E pode por causar isso, uma alteração renal, porque o rim continua entendendo que ele ainda precisa produzir exatamente, renina. ele ainda precisa produzir renina, porque não te esquece que quem está sendo ativado aqui é o É simpático, a via. ECA. Uhum. Ah, tá, Não, tá. calma, Alessandra. A Hum. ECA, a finalidade da ECA, não te esqueça que a ECA ela Ah, só tem como finalidade fazer a conversão de angiotensina entendi. 1 para Não, 2. não. Entendi, eu Só confundi, tá? Eu estou falando de angiotensina 2. Tá. Tá. Só que
o sistema renal, através da estimulação dos beta-adrenérgicos, ele entende que ainda tem que ser produzida a renina, ou seja, a renina vai continuar sendo produzida aqui. Tá? Só que essa renina, ela vai ser liberada a nível renal, então ela pode causar alterações na função renal. Por isso que eu vou até repetir o que eu falei anteriormente, por isso que a maioria dos tratamentos para pacientes que são hipertensos ou para outras doenças cardiovasculares, a gente sempre faz uma associação de um antihipertensivo com o quê? Com um antidiurético. Agora, tu estás entendendo o porquê do mecanismo? Para haver esse equilíbrio, para ver essa homeostase no organismo, porque de um lado eu consigo equilibrar a pressão arterial e, por outro lado, eu consigo também fazer o quê? Com que haja o equilíbrio na função renal aqui. Ah, entendi. Tá certo Ação, agora, né, professor. Vai fazer uma eliminação, né, no caso do diurético. Dá, exatamente. Bom dia, Paulo. Exatamente. dia. Dá para fazer. Para Dá, balancear, né? Exatamente, para balancear e equilibrar. Por isso que muitas das vezes, por isso que como na aula agora da última quarta-feira, da quinta-feira, eu falei para vocês que é sempre o tratamento para pacientes cardiovasculares, independente que se sejam por hipertensão ou arritmia, ou até por um tratamento de insuficiência cardíaca congestiva, esses pacientes, os fármacos eles são graduais, ou seja, eu sempre vou partir com o seguinte pensamento, que eu tenho que controlar PA, então eu vou entrar com o quê? Eu vou entrar com um antihipertensivo. Mas se eu ver que em 5 dias não há um retorno, eu já tenho que pensar ou em modificar esse mecanismo, ou seja, passar por um outro fármaco cardiovascular, ou já pensar em fazer o quê? Uma associação com o diurético para controlar e balancear o sistema renal, para que esse sistema renal consiga fazer com que haja uma maior diurese, uma maior liberação dessa renina. E não haja tanta retenção do sódio aqui, de moléculas de sódio. Show. Ficou entendido? Pode falar, Paulo. Show. Estou gostando. O entendido, Tá? sim, professor, tudo certo. Beleza, vou passando aqui. O outro são os bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina 2, tá? Esses bloqueadores, como eu falei na aula passada, eles conseguem antagonizar, tá? O que? A ação da angiotensina 2, através do quê? Com que eles fazem com que a angiotensina 2 não consiga, tá? Perdão, não consiga se ligar principalmente ao receptor AT1. E esse receptor AT1, Alessandro e Paulo, ele é de suma importância para o desencadeamento. Por quê? Porque uma vez ocorrendo a ligação com a T1, olha o que vai acontecer. Vai acontecer a vasoconstrição e vai haver a produção da aldosterona. Uma vez feita essa antagonização, ou seja, esse bloqueio com o receptor T1, tá? Olha o que acontece. Eu não tenho nem vasoconstrição e nem a produção da aldosterona e nem retenção de sódio. Lembrando para vocês que os receptores AT1, se vocês se lembram da farmaco 1, eles atuam mediante ativação da proteína G, através de um segundo mensageiro que é o MPC cíclico, tá? Só que uma coisa que eu não falei na aula passada, mas isso é válido para os fármacos antihipertensivos. Os fármacos antihipertensivos que atuam com os receptores AT1, tá? Eles são bem mais toleráveis, tá, okay, do que os anteriores que eu falei para vocês, do que pela ECA, pelos bloqueadores de cálcio, tá, ok? Eles são bem mais toleráveis, tá? Ou seja, há menos aparecimento, tá? Menos aparecimento de hipersensibilidade e de reações adversas, tá? Nesses pacientes. O que a gente pode relatar são pouquíssimos casos de hipersensibilidade que esses pacientes produzem. Tá? Por isso que hoje em dia tem certas cartilhas dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia que quando um paciente apresenta um quadro não somente de hipertensão ou de uma doença cardiovascular mais acentuada, eles já preferem entrar com um bloqueador de receptor AT1 por conta desses efeitos de reação adversa. Tá? Ficou entendida essa parte para vocês?
Sim, sim, professor. Tudo Ok, certo. tá. Beleza. E o outro tipo que nós temos são os inibidores da renina, tá? Esses inibidores da renina, como eu falei, eles inibem diretamente a produção da renina. E com isso não há produção, tá? De o quê? De angiotensina 1 e nem de angiotensina 2 posteriormente. Tá ok? Além disso, se você, como eu fiz na pergunta para a turma de vocês, tá? E dentro dos mecanismos, o mais adequado seria um inibidor de renina, porque além de inibir a renina diretamente, esses inibidores, eles são muito mais toleráveis do que todos os outros que a gente conversou. São pouquíssimos os efeitos que a gente vê neles. Pacientes, principalmente pacientes que sofreram infarto de miocárdio, quase a maioria deles, quase 90, 85 a 90%, usam fármacos que são inibidores de renina, tá, para o seu tratamento. E há pouco relato de reação adversa para ele. São quadros de hipersensibilidade, há quadros de diarreia que esse paciente ele vem a produzir. Tá? Por isso que eles são de primeira escolha, de primeira linha, para paciente pós-infarto. Dificilmente tu vai ver um paciente pós-infarto fazer uso, fazer administração, tá, de um captopril, de um inibidor da ECA. Dificilmente você vai ver isso, tá? Aqui eu só mostro para vocês, tá ok? Tá? Aqui eu só mostro para vocês. Aqui eu mostro para vocês, tá ok? O tratamento, tá? Para a hipertensão arterial. Dependendo do tipo de hipertensão, de como seja classificado o paciente de acordo com a hipertensão, ele pode ser um paciente aqui, tá? Que possa ser, esteja no estágio 1 ou no estágio 2 aqui. Além disso, tá? Principalmente os pacientes em estágio 1, ou seja, que eles apresentem um risco cardíaco moderado, tá? Esses pacientes, eles podem entrar aqui numa monoterapia, ou seja, pode haver aqui, tá, o uso e a escolha de uma única classe de antihipertensivo aqui, com exceção dos vasodilatadores. Os vasodilatadores aqui, eles não são escolhidos, eles não são fármaco de primeira escolha para pacientes de estágio 1, tá? Diferentemente daqueles que são pacientes de hipertensão do estágio 2 e 3, aonde aqui sim a gente tem que pensar na combinação desse antihipertensivo com outras classes de fármacos cardiovasculares para tratamento de doenças cardiovasculares, que podem ser fármacos ou que atuem pela inibição da renina ou pela ECA, mas eles têm que ser feita essa monitorização em baixa e administração desse fármaco em baixas doses. Tá? E como é feita a monitorização? Sempre tem que ser feito de acordo com a resposta do paciente. Se houver necessidade, se aumenta a dose, ou se troca a monoterapia, ou se troca de fármaco, ou se acrescenta um fármaco paralelo a isso. Mas isso é bem difícil, porque pacientes em estágio 1, quase todos aderem, têm uma boa adesão a uma única classe de fármaco antihipertensivo. Já os de estágio 2 e 3, eles são muito mais diferentes. Por quê? Porque aqui, tá? Eles o quê? A gente precisa aumentar a dose, tá? Porque a dose, muitas das vezes, uma dose de 25 ou de 50 miligramas não é a mais adequada, por causa do avanço e da evolução da doença cardiovascular. Além disso, muitas das vezes já se pensa num segundo fármaco, ou seja, numa troca imediata. E terceiro, a maioria dos pacientes que estão em estágio 2 e 3, dificilmente você vai ver que ele vai utilizar um ou dois, vai utilizar dois fármacos. Ele vai utilizar 3 ou 4 fármacos para o tratamento da sua hipertensão. Nesse caso aí, professor, também entra o diurético também? Também entra o diurético,
2, 3, Ela né? No entra caso. exatamente no 2, 3. E a gente até pensa já num segundo fármaco antihipertensivo. Tá? A gente já pensa nisso. Certo. Dentro da parte de antihipertensivo, ficou alguma dúvida para vocês? Querem perguntar alguma coisa? Ou está tudo tranquilo aqui? E professor, quando o senhor fala Diga, em Alessandra. hipertensão arterial estágio 1, estágio 2, 3, essa avaliação quem vai fazer para determinar o É o fármaco é o clínico. médico, né? É o médico, exatamente. A Tá. nossa função como farmacêutico nesse momento, durante a parte da farmacologia clínica, porque isso já envolve um pouco de farmacologia clínica, é o que? Fazer a avaliação da eficácia terapêutica do paciente e a monitorização do aparecimento de reações adversas. E o que que Ai, vem ser, essa eficácia terapêutica para nós? É ver, observar se o fármaco está conseguindo atingir sua eficácia, está conseguindo produzir o seu efeito, fazendo com que esse paciente apresente uma diminuição nos efeitos da hipertensão, ou seja, a diminuição da PA, entendi. tá? Então, No o caso, Porque pode médico que avalia. monitorar. não, calma, Paulo, calma. Pergunta aí, Alessandra, não Tá, o entendi. médico Rápido. avalia, o médico escolhe o tipo do medicamento e o farmacêutico ele pode fazer a monitorização quando o paciente vai comprar o medicamento e alguns pacientes fazem acompanhamento nas farmácias, né? E aí o Perfeitamente, isso farmacêutico mesmo. ele vai avaliar, dependendo de como o paciente vai relatar se está se dando bem ou não, e ajudar, se caso o paciente reclamar que não está tendo efeito ou está tendo reações, avisar para o retorno para o médico, porque só ele que pode trocar a medicação. Exatamente, isso mesmo. Diga, seu Paulo. Ela já explicou aí, Alessandra. Ah, Era tá, isso tá que eu ia ok. falar. Perfeito. Bem, alguma dúvida dessa parte de antihipertensivo ou posso seguir em frente? Por mim, pode seguir. Pode seguir. Seu Paulo, posso? Tal, Pode joia. seguir. Agora a gente vai entrar na parte dos fármacos para o tratamento da dislipidemia, aonde a gente vai falar sobre a formação da placa de ateroma, tá? Essa aula eu vou dividir nesse primeiro momento falando de placa de ateroma, porque ela está relacionada a uma consequência de uma doença cardíaca que gera, tá, a produção de uma tá ok? De uma doença cardiovascular. Então, e a parte da dislipidemia a gente verá mais na frente quando a gente falar um pouco, tá, de obesidade, de questão de diabetes, quando a gente já for falar um pouco do controle em cima, tá, das frações, principalmente da fração lipídica, que é o colesterol, suas frações e mais do triglicerídeo. O Isso. que nós temos que entender aqui sobre a formação dessa placa de ateroma? Primeiramente, a placa de ateroma nada mais é do que uma manifestação que vem diretamente da aterosclerose. E o que é essa aterosclerose? Tá? A aterosclerose, nos últimos anos, ela vem sofrendo, a definição dela vem sofrendo algumas mudanças, porque alguns achados na literatura científica foram observados. Hoje, a aterosclerose, para uma definição bem simples, diante da Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Endocrinologia, ela não deixa de ser uma doença inflamatória. Tá? Ela é uma doença inflamatória crônica e progressiva, que isso é muito agressivo para o organismo e preocupante. Por quê? Porque ela consegue não somente atuar sobre as artérias, como também ela consegue atuar sobre as artérias de grande e intermediário calibre, tá? Ou seja, artérias de grande calibre, elas conseguem sofrer agressão dessa aterosclerose, como também as intermediárias, tá? Causando respostas, tá? A nível celular e molecular do nosso organismo, tá? E finalmente, essa placa de ateroma, devido a essa progressão que ela vem a evoluir e a sua cronicidade, ela causa uma obstrução a nível dos vasos, das artérias, impedindo o fluxo sanguíneo, tá?
Hoje já se tem, alguns anos atrás, não se sabia, não se tinha a verdadeira localização dessa placa de ateroma, como ela, em que locais, em que tipo de artérias ela poderia ser produzida. Mas hoje, já com a evolução, principalmente da medicina diagnóstica, nós já conseguimos observar que os principais locais do organismo humano, aonde a gente observa essa placa de ateroma, são a aorta abdominal, artérias coronárias, tá? Além disso, a gente consegue também verificar na artéria filofemoral, na região encefálica, tá? Ok? Nas próprias carótidas e nas artérias do polígono. Lembro para vocês que se vocês forem ver as localizações, vocês vão ver que a maioria delas se faz em que parte? Na região cardiovascular, com exceção da região encefálica. Mas um adendo digo para vocês, pacientes que tenham placas de ateroma, que posteriormente evoluam para o que nós chamamos de mixoma, que nada mais é do que seria placas em forma de axônio, que lembram axônios, tá? Na região vascular, na região vascular, que pode atingir não somente a região arterial, tanto a ventricular quanto a atrial, tá? Elas podem, num desprendimento, elas podem se deslocar para a região encefálica, causando um acidente vascular encefálico. Isso também é um problema sério. AVC, né? Exatamente. Tem os sintomas aí, professor? Independente do exame específico que a gente possa notar nos sinais, sintomas aí do paciente. Eu vou falar daqui a pouquinho para Lá na vocês frente. agora, lá na frente Legal. falarei para vocês. Tá certo. Durante a formação dessa aterosclerose e da placa de ateroma, ela se dá principalmente pelo quê? Pelo que nós chamamos de aterogênese. E essa aterogênese nada mais é do que o desenvolvimento de placas de gordura, que são as responsáveis pelo quê? Pela formação das placas de ateromatose, ou seja, da placa de ateroma. E essas placas de ateroma nada mais são do que cristais de gordura, de colesterol, que estarão ligadas, tá, ao quê? A componentes celulares que facilitam com que haja uma maior proliferação desses cristais, que vão fazer com que eles se agreguem e façam a formação da placa. E aonde eles vão ficar? Eles vão se localizar no lume arterial, ou seja, na extremidade dos vasos arteriais, tá? Fazendo com que haja uma diminuição no fluxo sanguíneo e, posteriormente, eles possam causar uma oclusão no vaso sanguíneo. Tá? Quais são os principais fatores de predisposição? Idade, hipertensão arterial, aumento nos valores de colesterol, for paciente fumante, pacientes que são diabéticos, principalmente pacientes que sejam diabéticos, que tenha diabetes mellitus, obesidade, radioterapia de cabeça e pescoço, tá? Isso por causa que isso afeta diretamente as glândulas tireoides. E não se esqueça que as glândulas tireoides, elas estão ligadas ao sistema simpático, que fazem com que haja uma estimulação dessas glândulas tireoides, fazendo com que haja um aumento na produção dos hormônios, principalmente dos hormônios tireoidianos, que são responsáveis pela liberação e produção dessas moléculas de colesterol, tá? Doença arterial coronariana, herança genética, pacientes que têm que tenham herança genética, que tenham histórico familiar, tá? Eles também estão comprometidos e sofrem por conta desse aumento, principalmente nas taxas de colesterol, sedentarismo, falta de prática de exercício, tá? E estresse, que hoje é o campeão dentro da nova realidade que hoje nós estamos vivendo. Não estou dizendo por conta da pandemia, mas dos últimos 10, 20 anos, com esse aceleramento da vida, do cotidiano das pessoas. Tá? Aí vem os principais sintomas que a gente verifica durante a formação da placa de ateroma e que causa nas manifestações do paciente são qual? Pressão alta,
O uso do cigarro pode ser um agravante aqui, porque faz com que haja uma elevação na circulação, tá? E, principalmente, o que nós temos a respeito das taxas da fração lipídica. Por quê? Porque a gente observa que esses pacientes, além de ter a pressão alta, eles também apresentam um aumento do colesterol e do triglicerídeo, tá? E uma vez feito isso, há o que? Um aumento no processo oxidativo, há um aumento de lipoproteínas, e essas lipoproteínas são o que representam o colesterol e o triglicerídeo, e há também um aumento de lipoproteínas de baixa densidade, que é o LDL, que é o mau colesterol. E esse LDL, ele é produzido em maior quantidade por conta de uma resposta imunogênica devido a essa placa de ateroma e essa aterosclerose ser uma doença inflamatória, ou seja, tudo é desencadeado por esses fatores imunogênicos que levam a essa resposta inflamatória no nosso organismo. O organismo entende que esses cristais, que essas placas de ateroma, que são placas de gordura, que estão presas nos vasos, sejam o quê? Antígenos. E eles começam a atacá-lo, tá, como uma forma de se defender. Só que o paciente não vê dessa forma. O paciente pensa que a placa de ateroma, tá, nada mais é do que uma mudança, tá, na sua estrutura, principalmente no que se diz respeito na questão da qualidade de vida. Por isso que hoje, muitos estudos dentro da área de cardiologia e da área de metabolismo, a gente já verifica e já observamos que não é somente você tratar, não é somente tratar do colesterol e do triglicerídeo, é tratar das taxas de colesterol e triglicerídeo, mudar a qualidade de vida e fazer um acompanhamento metabólico por conta desses efeitos imunogênicos e desse processo inflamatório que vem a aparecer durante o desenvolvimento da aterosclerose. Eu fiz me entender? Ficou claro isso para vocês? Hein, pessoal? Sim, professor, nesse caso aí que está fazendo esse bloqueio, né, dos vasos, consequentemente não vai ter uma oxigenação devido porque o sangue não está circulando, aí pode também provocar também Exatamente. De ar, né, alguma coisa assim. Vai sim, seu Paulo. Vai sim, seu Paulo. Por quê? Porque pacientes que são fumantes, ocorre o que? Ocorre uma diminuição na tensão de oxigenoterapia, ou seja, as trocas gasosas, principalmente o transporte de oxigênio está prejudicado aqui. E paciente, circulação, né? Exatamente, a circulação fica comprometida aqui. Exatamente. Aí tu vai ver que o paciente que tenha taxas elevadas de colesterol e triglicerídeo, ele fica ofegante, ele se cansa mais rápido. E se ele for fumante, o agravamento ainda é maior. Pior ainda. Pior ainda. Na questão do álcool também, da arritmia? No caso do álcool, ele não é tanto por conta... Depende cigarro, do álcool. Né? Exato, não é tanto com cigarro. Mas aí, deixa eu te falar, tem que se chamar atenção. Por quê? Porque nós temos dois tipos de bebida. Nós temos as fermentadas, que são representadas pela cerveja, e nós temos as destiladas, que é representada pelo vinho, pelo uísque. As fermentadas, que são as cervejas, a própria preparação da cerveja, seu Paulo, que é através da cevada, a cevada nada mais é do que uma molécula que é derivada de gordura. Tá? Tá? Principalmente da cevada. Não estou dizendo do trigo e nem desses novas cervejas que são as artesanais, que hoje a gente tem uma diferenciação dentro das artesanais, mas as industrializadas, tá? A gente vê que o teor de cevada é um pouco maior, tá? Que faz com que essa molécula gordurosa, né, seja um pouco maior. E a gente ainda tem um agravante. O indivíduo que toma cerveja, muitas das vezes ele não toma só cerveja, ele toma cerveja acompanhada de algum alimento. Tira-gosto. Exatamente. E a maioria dos tira-gostos são de quê? De carne vermelha.
Isso. O churrasco é um exemplo. Uhum. Tá? E eles são os maiores causadores de elevação das taxas Colesterol. de colesterol. Exatamente. Entendi. Tá? Maravilhoso. Dentro do tratamento medicamentoso, principalmente para o efeito das dislipidemias aqui, a gente não pode levar em consideração somente a questão da dislipidemia. E o que vem ser a questão da dislipidemia? É só você tratar a diminuição, tá, das taxas de colesterol e triglicerídeo. Aqui, nós temos que pensar que esse paciente ele tem que ser tratado, tá, para um quadro de hipertensão, para um quadro de arritmia. Tá? Oi, não entendi. Tá, espera aí, Pede pra ela lá, fala para ele. Tá? Não pode somente se pensar em diminuir as taxas do colesterol, tem que se pensar num conjunto todo. Tá? Além disso, as dislipidemias é um fator, tá, a mais para o desenvolvimento e para as altas taxas de mortalidade que as doenças cardiovasculares. Estão me escutando agora melhor? É a minha internet, mestre. O meu tá normal. O meu também tá normal. Tá é bom. o seu Carlos. Tá? Voltando, dentro do tratamento medicamentoso. A minha internet não está prestando. 25, você tá? Tá, tira aí. Tá? Voltando, dentro do tratamento medicamentoso, a questão dos efeitos sobre a dislipidemia, ela não pode ser levada em consideração, tá, como um único tratamento. Não. Para doenças cardiovasculares, o tratamento da dislipidemia, ela vem agregar, ela vem a somar ao tratamento como um todo para doenças cardiovasculares, tá bom? Sendo bem repetitivo para vocês. Isso porque as doenças cardiovasculares, como um só, elas são as maiores causadoras de morte e mortalidade hoje em dia, tá? Juntamente com outras doenças, tá bom? Então, não pode se pensar isoladamente em tratar a diminuição da fração lipídica, mas tem que se pensar em diminuição da fração lipídica, controle da pressão arterial, controle do sistema renal, tá? Por isso que hoje os principais agentes para o tratamento dessas dislipidemias, tá? Nós temos o quê? Nós temos os agentes hipolimiantes, sendo que esses agentes hipolimiantes, nós temos as estatinas, os fibratos, a niacina, as resinas, os inibidores de absorção intestinal de colesterol, que é representado pela ezetimiba, que é o mais novo que a gente tem hoje no mercado, tá? E aqui eu mostro para vocês, nessa tabela do lado, quem está olhando no tablet ou no celular, os efeitos dos fármacos sobre o perfil lipídico. Se a gente for ver, principalmente as estatinas, tá? Essas estatinas, elas conseguem, num tratamento, tá, de 30 a 90 dias, elas conseguem abaixar, principalmente os valores do LDL, que é o mau colesterol aqui, de 20 a 60%. Tá? Lembrando para vocês que as estatinas são quais? Simvastatina, atorvastatina, tá? Que são os novos, sendo que a atorvastatina já tem alguns anos que entrou no mercado, a simvastatina já é um pouco mais antiga. E dentro das estatinas, o principal mecanismo de ação que essas estatinas elas conseguem atuar para a diminuição das frações lipídicas é porque ela consegue inibir aqui, tá? Ela é um inibidor de uma enzima que é a hidroximetilglutaril coenzima A redutase, tá? Ou também chamada de HMG coenzima A, tá? Essa enzima, tá? Esses fármacos que atuam sobre essa enzima, tá, pessoal? Elas conseguem diminuir diretamente, tá, os receptores de LDL. Com isso, tá,
ela se tornou, logo no início, logo no seu desenvolvimento, uma das terapias mais utilizadas e mais usuais até hoje para o tratamento da fração lipídica. Além disso, além de diminuir as taxas de LDL, ele consegue também diminuir, olha o quê? De forma intracelular, o colesterol, tá? A partir de fatores transcricionais durante o desenvolvimento da molécula do colesterol. Além disso, ela consegue também não somente sintetizar, como expressar, tá, os seus efeitos a nível de membrana, tá, de membrana plasmática, tá, fazendo com que os receptores, principalmente os receptores de LDL circulante, eles consigam ser o quê? Atingidos, inibidos e diminuídos aqui, tá? Além disso, além de atuar sobre o LDL circulante, ele consegue também atuar sobre outras, tá, moléculas, tá, como o LDL, receptores de LDL, o VLDL e os quilomicrons aqui. Aqui mostrando a figura para vocês, tá, do metabolismo das lipoproteínas, onde ele consegue atuar não somente no VLDL, como também em subtipos da molécula do LDL e nos quilomicrons também aqui. E as estatinas, como um todo, tá? Elas o quê? Elas conseguem atuar na inibição da enzima da HMG, com a enzima A redutase, fazendo com que haja uma redução e principalmente uma inibição da formação do mevalonato, que é o responsável pela conversão e pela formação, ou seja, ele que vai gerar e formar a molécula do colesterol, tá? E também de outros radicais livres, tá bom? Isso por quê? Porque ele consegue ativar, ele consegue atuar sobre a ativação de algumas proteínas, fazendo com que haja uma liberação do óxido nítrico, e esse óxido nítrico também é um dos responsáveis pela diminuição do LDL circulante e também consegue atuar sobre a redução dos triglicerídeos aqui, tá? Lembrando que a redução dos triglicerídeos, ela é uma consequência do tratamento. Por quê? Porque quando foi desenvolvida as estatinas, ele foi desenvolvido para atuar sobre a molécula de colesterol e sobre o LDL, tá? Depois se observou que ela conseguia também atuar e inibir, tá, sobre os triglicerídeos. Por quê? Porque ela consegue de forma direta atuar na expressão dos receptores de LDL que atuam, tá, nessa remoção de lipoproteína e juntamente levam consigo as moléculas de triglicerídeo, que também não deixa de ser uma lipoproteína aqui. Aqui só para mostrar para vocês por curiosidade, as principais estatinas hoje no mercado, que nós temos a simvastatina, que ele é um profármaco, da lactona. Nós temos a rosuvastatina, que é o mais novo que se tem no mercado. Não utilizaram da simvastatina, no caso. Não entendi. Que a pessoa vai fazer no tratamento de colesterol concomitante. Eu não estou entendendo. Pode eliminar o uso de ciprofirato, por exemplo. Seu Paulo, eu acho que é o seu Paulo que está falando, o áudio está mais ou menos, não estou escutando direito. É o seu Carlos. Ah, é o seu Carlos. Seu Carlos, eu não estou entendendo, o áudio está vindo meio... Tá falhando. A internet daí está fraca lá. Minha internet, acho que hoje não está me ajudando. Tá bom. Quem faz uso de estatina para colesterol e glicerídeo tem que fazer também o concomitante ao ciprofirato? Eu só entendi o ciprofibrato, eu entendi isso. Eu não entendi o resto, o do meio depois. Antes do ciprofibrato, eu não entendi a pergunta. Sim, eu digo, quem faz uso da estatina, certo, para tratamento de colesterol e triglicerídeo, pode o ciprofirato?
Seu Carlos, eu não estou entendendo. Se der para o senhor digitar no chat... Não, o áudio não tá legal. O seu áudio não está legal. Se eu puder digitar no chat a sua pergunta, eu respondo para o senhor numa boa. E ficar melhor, mais fácil. Então, pessoal, temos a simvastatina, que foi o primeiro, que é o profármaco da lactona. Tá, ok? Logo depois vieram os outros, que foi o caso da rosuvastatina e da atorvastatina, sendo que a rosuvastatina é o mais recente que se tem no mercado, tá? Isso porque ela é uma estatina hidrofílica, tá? Que atua juntamente com a pravastatina e ela apresenta uma meia-vida, tá? Que é um pouco mais longa, ou seja, de 22 horas. 22 horas. E ela não é metabolizada pelo citocromo, diferentemente da atorvastatina, que precedeu a rosuvastatina. Por quê? Porque a atorvastatina, ela possui uma meia-vida de 14 horas, só que ela é sintetizada via citocromo, principalmente pela forma 3A4, que faz com que a sua metabolização, tá, seja um pouco mais rápida e um pouco mais acelerada. Bem, pessoal, do que eu tinha que conversar com vocês a respeito da parte de fármacos cardiovasculares, parte de hipertensão e parte antihipertensivos e fármaco para dislipidemia, falando da placa de ateroma, é isso que eu tinha que conversar com vocês. Ficou alguma dúvida? Pergunto para vocês. Ah, tá, beleza. Bem, deixa eu responder a pergunta. O seu Carlos já me passou a pergunta dele. No caso daí do cipofibrato, seu Carlos, vai depender muito do tratamento que ele fizer com a simvastatina. Por quê? Porque o cipofibrato, tá, ele não atua pela inibição, tá, da HMG, coenzima A. A sua atuação do cipofibrato, ele já atua por uma outra via, que a gente verá mais na frente. Mas antecipando, ele pode sim deixar de não usar o cipofibrato. Ele pode, como se diz, ele pode não fazer o uso do cipofibrato, se ele conseguir atingir a resposta com o uso da simvastatina, com as estatinas. Ele consegue fazer sim. Você pode pensar em abrir mão. Tá? Aí, no caso, pode fazer só a monodroga mesmo. Pode fazer só a monoterapia com um único fármaco. Ok. Tá bom? Tá. Bem, pessoal, alguma pergunta? Ficou alguma coisa em dúvida para vocês? Alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Vai estar no portal, isso aí, professor? Vai estar no portal, não se preocupe, que terminando a aula daqui a pouquinho, como se diz, eu já vou colocar no portal e vou colocar também no canal do YouTube essa nossa aula. Tá, que eu vou assistir de novo. Tá bom, seu Paulo. Eu não peguei o início, sabe? Ah, tá, beleza. Aí eu vou assistir lá de novo, tá? Mas tá bom sim, obrigado, tá? Tá joia. Alessandra, Débora, Giovana, seu Tudo Carlos. certo, professor. Obrigado, professor. Tudo certo. Tá joia. Obrigada. Então. Tá, pessoal. Tá, eu vou colocar daqui a pouquinho, já vai estar no portal aula de hoje nossa, tá? Para os colegas de vocês também assistirem, tá? Valeu. Tá bom, então, pessoal. Bom final de semana para vocês, bom sábado para vocês, tá? Qualquer coisa eu tô lá no grupo, tá bom? Tá Ok, bom. professor. Obrigada. Tá, joia. Então, um abraço para vocês. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Provavelmente. Tchau, professor. Tchau, tchau.